Por que você destrói sua própria felicidade? Jung revela o segredo oculto que quase ninguém sabe. E se a dor que você sente não vem do mundo, não vem das pessoas, não vem das circunstâncias, mas de um inimigo invisível que mora dentro de você? Já parou para pensar que talvez a maior ameaça à sua própria felicidade seja a forma como sua mente constrói a realidade que você enxerga? Esse inimigo não grita, não aparece claramente, não se revela como um monstro que você pode combater de frente. Ele se esconde nas sombras da sua consciência, soprando dúvidas, inseguranças e medos sutis, que aos poucos se transformam em muralhas invisíveis, impedindo você de viver plenamente. Quantas vezes você já se sabotou sem perceber? Quantas oportunidades você deixou passar porque uma voz interna dizia que não era o momento certo, que você não era capaz, ou que algo ruim aconteceria se ousasse tentar? Essa voz silenciosa é tão convincente que se confunde com a sua própria identidade. Parece lógica, parece prudente, parece até racional, mas na verdade é um eco do seu inconsciente, um medo fantasma que controla cada passo que você dá. É como se existisse um diretor oculto escrevendo um roteiro, no qual você jamais alcança o final feliz, porque esse final feliz contraria a história que você acredita merecer. E o mais assustador é que muitas vezes você nem percebe que está vivendo dentro de um script escrito pelas suas sombras. Carl Jung dedicou sua vida a estudar essas forças escondidas. Ele acreditava que a mente humana guarda em suas profundezas uma parte rejeitada, ignorada e esquecida: a sombra. Não se trata apenas de traumas ou lembranças dolorosas, mas também de tudo aquilo que você poderia ser e não se permitiu se tornar. Nessa escuridão interna moram medos que não têm rosto, culpas que não têm dono, desejos que não tiveram coragem de nascer. É ali que se forma o medo fantasma, um inimigo que você não enxerga, mas que sente em cada hesitação, em cada desistência e em cada momento em que sabota a si mesmo. Você já notou como a felicidade parece escapar pelos dedos quando você mais se aproxima dela? Como se algo dentro de você puxasse o freio, criasse obstáculos ou fabricasse desculpas convincentes para justificar o fracasso. Não é azar, não é destino, não é falta de sorte, é uma sabotagem invisível, orquestrada pelo medo que você nunca quis enfrentar. É esse medo que faz você acreditar que não merece o amor que deseja, o sucesso que busca ou a paz que sonha. Ele cria um campo de força psicológico, uma barreira invisível que mantém você preso ao conhecido, mesmo que o conhecido seja dor. Mas por que a mente faria isso? Por que sabotaria a felicidade que tanto buscamos? A resposta está no mecanismo de autopreservação. O inconsciente prefere a dor conhecida ao prazer incerto. Prefere manter você em ciclos repetitivos de sofrimento do que permitir que você corra o risco de enfrentar o desconhecido. É como se houvesse um guardião interno dizendo: melhor sofrer do mesmo jeito de sempre do que arriscar algo novo e não suportar a consequência. Esse guardião não é um inimigo externo, é parte de você. E é aí que a luta se torna mais complexa. Jung nos alerta que enfrentar o fantasma não é simples, porque ele não aparece em forma de algo que podemos combater diretamente. Ele surge nas entrelinhas da vida. No momento em que você está prestes a aceitar um relacionamento saudável e de repente sente medo irracional e se afasta. No instante em que surge a oportunidade profissional que você sempre quis e você inventa razões para acreditar que ainda não está pronto. Nos dias em que decide cuidar de si mesmo, mas algo dentro de você sabota a disciplina, transformando o esforço em fracasso. O fantasma não derruba você de uma vez. Elimina suas forças lentamente, até convencê-lo de que não vale a pena lutar. O impacto disso é devastador, porque o que está em jogo não é apenas um emprego perdido ou um relacionamento que não deu certo. O que está em jogo é a sua própria felicidade. A cada vez que você se sabota, você reforça a crença inconsciente de que não merece ser feliz. E quanto mais acredita nisso, mais forte o fantasma se torna. É um ciclo vicioso que aprisiona a mente e consome a alma. Por isso, é fundamental reconhecer que esse sabotador existe, que há algo em você, criado pela sua própria psique,
que prefere manter você no escuro do que permitir que veja a luz. Jung nos mostra que o primeiro passo é trazer esse medo para a consciência, não fugir dele, não negá-lo, mas encará-lo de frente, iluminando as sombras onde ele se esconde. Só assim é possível romper o ciclo da autossabotagem, e é exatamente isso que vamos explorar hoje. Você vai entender por que esse medo fantasma existe, como ele se infiltra nos seus pensamentos e quais são as formas sutis pelas quais ele sabota sua vida. Mais do que isso, você vai descobrir como começar a enfrentá-lo, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja doloroso, porque somente ao encarar o que está escondido é que você poderá finalmente abrir as portas da verdadeira felicidade. Agora, eu quero que você se faça uma pergunta. E se a vida que você deseja já estivesse disponível para você, mas o único obstáculo fosse um fantasma invisível que habita a sua própria mente? Você já percebeu como, mesmo sabendo o que deveria fazer, muitas vezes repete os mesmos erros como se estivesse preso a um ciclo interminável? É como se houvesse uma força oculta que guia seus passos de volta ao ponto de partida, não importa o quanto você tente escapar. Essa é a armadilha invisível da mente. O mecanismo silencioso que transforma seus medos em padrões de comportamento, aprisionando você em uma rotina de autossabotagem. Não se trata apenas de falta de disciplina ou de força de vontade. O sabotador interno não é um defeito. Ele é uma construção da mente para proteger você do que não conhece. Quando você se aproxima de algo novo, algo que pode trazer felicidade ou realização, o inconsciente aciona um alarme. Esse alarme não se apresenta como uma sirene estridente, mas como pensamentos sutis, razoáveis, quase convincentes. Será que você está pronto para isso? E se não der certo? Melhor esperar mais um pouco. Esses pensamentos parecem prudência, mas na verdade são grades invisíveis. Imagine alguém que toda vez que constrói um relacionamento saudável, começa a sentir ansiedade sem explicação. O coração acelera, a mente cria cenários de rejeição e, antes mesmo que qualquer problema real aconteça, essa pessoa se afasta. Ela acredita estar tomando uma decisão consciente, mas na verdade está apenas obedecendo ao fantasma que vive no seu inconsciente. Outro exemplo é o profissional que recebe uma grande oportunidade de crescimento, mas inventa desculpas para não aceitar. A mente cria narrativas como "ainda não é o momento" ou "talvez não seja para mim", e assim o ciclo se repete, mantendo-o longe do sucesso. Esses padrões de autossabotagem não são fruto do acaso. São a forma como a mente protege o indivíduo do desconhecido. O conhecido, mesmo doloroso, é seguro. O desconhecido, mesmo promissor, é uma ameaça. Essa lógica é irracional, mas é poderosa. É como se o inconsciente fosse um guardião de um território limitado. E cada vez que você tenta atravessar as fronteiras em direção a algo maior, ele puxa você de volta. O guardião não entende que fora da sua zona de conforto existe vida, existe alegria, existe expansão. Ele só entende que fora há risco, e risco significa perigo. Por isso, a armadilha é tão eficaz. Você acredita estar tomando decisões conscientes, quando na verdade está sendo manipulado por mecanismos invisíveis. O sabotador não aparece como um inimigo externo, mas como a própria voz da razão dentro da sua cabeça. É por isso que é tão difícil reconhecê-lo. Quando você desiste de um sonho, você se convence de que está sendo realista. Quando se afasta de alguém, você acredita que está sendo cuidadoso. Quando evita uma oportunidade, você justifica dizendo que está sendo prudente. Mas no fundo, é sempre o medo fantasma se manifestando. Jung nos mostra que o inconsciente tem essa habilidade de criar realidades que parecem verdades absolutas, mas que são apenas reflexos distorcidos dos nossos medos. É como caminhar em um labirinto de espelhos. Você acredita estar vendo a saída, mas tudo não passa de uma ilusão criada para mantê-lo preso. O problema é que quanto mais você acredita nesses reflexos, mais eles se solidificam em sua mente, transformando-se em crenças profundas sobre quem você é e o que merece. E aqui está o ponto crucial. A autossabotagem não é uma falha de caráter, é um mecanismo de defesa.
Só que esse mecanismo, ao invés de proteger você, acaba impedindo seu crescimento. Ele faz com que você confunda segurança com estagnação, prudência com medo, realismo com desistência. Quantos sonhos foram abandonados porque você acreditou em pensamentos que, na verdade, eram apenas barreiras erguidas pelo inconsciente? Quantas vezes você deixou de viver experiências únicas porque acreditou que não era capaz, que não era o momento, que não valia a pena? A armadilha invisível da mente é sutil, mas implacável. Ela não precisa destruir você de uma vez. Basta plantar pequenas dúvidas, criar leves atrasos, fabricar medos aparentemente lógicos. Com o tempo, esses pequenos desvios se acumulam. E quando você olha para trás, percebe que anos se passaram e você continua no mesmo lugar, vivendo as mesmas lutas, cometendo os mesmos erros. Isso é o fantasma atuando, controlando o rumo da sua vida sem que você perceba. Reconhecer essa armadilha é o primeiro passo para se libertar dela. É preciso questionar cada pensamento que surge quando você está prestes a dar um passo importante. É necessário se perguntar: isso é realmente prudência ou é medo disfarçado? Essa desistência é fruto da razão ou é apenas o inconsciente tentando me manter seguro no sofrimento que já conheço? Só quando você começa a distinguir entre a sua voz real e a voz do fantasma é que pode escapar da prisão invisível que a mente construiu. Esse é o grande desafio: entender que a autossabotagem não é um acidente, é um sistema. E como todo sistema, pode ser desvendado, compreendido e superado. O que você precisa é de coragem para enxergar que talvez o maior inimigo da sua felicidade não esteja fora, mas dentro de você. Agora que você entende como a mente cria essa armadilha invisível, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Precisamos descer as camadas mais sombrias do inconsciente e encarar o que Jung chamou de sombra, a verdadeira morada do medo fantasma que sabota a sua vida. Carl Jung acreditava que cada ser humano carrega dentro de si uma dimensão oculta, um território sombrio, onde guardamos tudo aquilo que não queremos ver ou admitir. Ele chamou essa dimensão de sombra. Não se trata apenas de lembranças dolorosas ou de experiências traumáticas, mas de todo o conteúdo rejeitado pela consciência. Medos, desejos, impulsos, raiva, vergonha, fragilidades e até mesmo potenciais grandiosos que fomos ensinados a negar. É como se cada vez que você dissesse a si mesmo: "Isso não faz parte de mim", estivesse empurrando uma parte da sua verdade para dentro de um quarto escuro da mente. E quanto mais você empurra, mais esse quarto se enche, até que a sombra se torna tão densa que começa a interferir silenciosamente na sua vida. É nesse espaço reprimido que nasce o que chamamos de medo fantasma. Ele não tem rosto, não tem forma definida, porque não é um inimigo externo, mas a soma de tudo o que foi rejeitado. E justamente por não ter forma clara, ele se manifesta de maneira disfarçada, infiltrando-se nas suas escolhas, nos seus pensamentos e nas suas reações. Você acredita estar tomando decisões racionais, mas na verdade, está obedecendo ao roteiro escrito pela sua sombra. O medo fantasma é esse roteirista oculto que conduz sua história, fazendo você repetir os mesmos capítulos, sempre com finais parecidos, sempre com frustrações recorrentes. Para Jung, a sombra não é apenas um depósito de coisas ruins como muitos acreditam. Ela também é composta de talentos sufocados, coragem abafada, criatividade não explorada. O problema é que, ao rejeitar a parte dolorosa, você acaba reprimindo também a parte luminosa que estava escondida junto. O fantasma, portanto, não é só feito de traumas. Ele também é feito da sua potência não vivida, das versões de si mesmo que você não teve coragem de se tornar. Isso significa que cada vez que foge da sua sombra, você não está apenas fugindo do que teme, mas também daquilo que poderia libertar você. Imagine alguém que cresceu ouvindo que ser sensível era sinal de fraqueza.
Essa pessoa empurra a sensibilidade para dentro da sombra. Anos depois, esse mesmo indivíduo se sabota em relacionamentos porque tem medo de demonstrar sentimentos. Acredita que precisa ser frio e distante para não ser ferido. O fantasma se manifesta como medo de se entregar, medo de confiar, medo de amar. Mas a verdade é que essa sensibilidade reprimida poderia ser sua maior força, o caminho para conexões profundas e verdadeiras. O fantasma não é apenas dor, é também a vida que você não viveu. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar a escuridão consciente. Isso significa que não adianta apenas desejar felicidade, repetir frases positivas ou tentar ignorar os medos. Enquanto o fantasma permanecer escondido, ele continuará governando você por trás das cortinas. É preciso coragem para acender a lanterna da consciência e olhar para dentro do quarto escuro onde sua sombra habita. E esse ato de olhar não é destrutivo, é libertador. O medo fantasma age como uma prisão psicológica porque se alimenta daquilo que você não reconhece. Quanto mais você tenta ignorar, mais ele cresce. É como uma criança abandonada em um porão escuro. Quanto mais tempo você a deixa lá, mais barulhenta e assustadora ela se torna. Mas quando você desce, abre a porta e olha nos olhos dessa criança, percebe que ela não é um monstro, mas uma parte de você que só precisava ser reconhecida. O mesmo acontece com a sombra. O fantasma parece assustador porque você nunca se aproximou o suficiente para enxergar sua verdadeira natureza. Esse processo não é confortável. Ao confrontar a sombra, você se depara com verdades que preferia não encarar. A inveja que sente, a raiva que nega, a vulnerabilidade que esconde. Mas junto com essas verdades, você também encontra a força, a autenticidade e a liberdade que estavam trancadas no mesmo espaço. O fantasma perde o poder quando você o encara, porque ele se alimenta justamente do medo que você tem de olhá-lo. Jung via esse enfrentamento como um passo inevitável no caminho da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Enquanto você foge da sombra, vive apenas metade da sua existência, repetindo padrões impostos pelo inconsciente. Quando aceita olhar para dentro e reconhecer o fantasma, você integra as partes rejeitadas e finalmente começa a viver de forma inteira. A felicidade deixa de ser um ideal inalcançável e passa a ser uma consequência natural da reconciliação consigo mesmo. O medo fantasma que sabota sua felicidade não é um inimigo externo conspirando contra você. Ele é um reflexo interno, uma parte da sua psique que você mesmo exilou. A luta não é para destruí-lo, mas para integrá-lo. E quanto mais cedo você compreender isso, mais cedo poderá transformar a escuridão em combustível para sua própria evolução. Agora que entendemos o que Jung chamava de sombra, e como o fantasma nasce das profundezas do inconsciente, precisamos explorar como ele se disfarça no dia a dia, assumindo formas aparentemente inofensivas. É nesse ponto que surgem as máscaras da felicidade, onde a autossabotagem se esconde. Vivemos em uma era em que a felicidade é quase uma obrigação. É como se houvesse uma expectativa silenciosa de que todos precisamos estar bem, sorrindo, conquistando, mostrando ao mundo que estamos no caminho certo. Mas o que poucos percebem é que essa pressão para parecer feliz pode ser o palco perfeito onde o medo fantasma de Jung atua. E é aqui que surgem as máscaras da felicidade. Essas máscaras não são apenas sociais, são também psíquicas. São expressões que criamos para proteger nossa imagem, para atender às expectativas externas e, muitas vezes, para esconder de nós mesmos as dores que não queremos encarar. Quantas vezes você já disse, está tudo bem, quando por dentro estava implodindo? Quantas vezes sorriu em uma foto sabendo que aquele sorriso não era um reflexo do que realmente sentia, mas uma performance? Essa dissonância entre o que mostramos e o que sentimos é o campo fértil onde a sombra atua. Jung explicava esse fenômeno através do conceito da persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo. A persona não é um erro, é necessária.
Sem ela, seria impossível viver em sociedade. O problema surge quando começamos a acreditar que somos apenas essa máscara, esquecendo que existe uma identidade muito mais complexa por trás dela. Quando a persona se confunde com o eu verdadeiro, nos tornamos prisioneiros da própria fachada que construímos. E aqui está o ponto mais doloroso. Quanto mais perfeita a máscara, mais profundo o vazio por trás dela. A felicidade exibida pode ser apenas o disfarce de um medo sufocante, o medo de não ser aceito se mostrar quem realmente é. O medo fantasma, então, encontra um palco ideal. Ele faz você acreditar que precisa esconder suas vulnerabilidades, porque se alguém enxergá-las, você será rejeitado. Essa crença alimenta a autossabotagem, porque você passa a viver para sustentar uma imagem, não para viver de fato. O reflexo disso é visível em situações do cotidiano. Pessoas que parecem ter relacionamentos impecáveis, mas vivem desconectadas dentro de casa. Profissionais que exibem sucesso e conquistas, mas carregam uma sensação constante de insuficiência. Indivíduos que são a alma da festa, mas mergulham em solidão assim que a música acaba. Por trás das máscaras, o fantasma sussurra: "Não mostre quem você é. Eles não vão aceitar." E assim, mais uma vez, a felicidade é sabotada. Esse mecanismo se tornou ainda mais evidente na era das redes sociais. A persona digital amplifica a necessidade de mostrar felicidade, enquanto o fantasma cresce nas entrelinhas do que não é postado. A foto perfeita esconde as lágrimas que caíram antes do clique. O texto motivacional esconde a batalha interna que ninguém vê. A viagem exibida como conquista esconde o vazio que permanece inalterado mesmo em cenários paradisíacos. Cada like, cada comentário, cada validação externa funciona como combustível temporário, mas não resolve o conflito interno. E o mais intrigante é que, quanto mais você fortalece a máscara, mais distante fica de si mesmo. É como construir um castelo para impressionar os outros, enquanto a casa onde você realmente vive está em ruínas. Essa divisão interna drena energia, causa ansiedade, depressão e reforça a sabotagem invisível. Porque, no fundo, você sabe que a felicidade que mostra não é a que sente. O fantasma se alimenta dessa contradição, rindo a cada vez que você se convence de que está bem, quando na verdade está apenas sobrevivendo. Mas por que insistimos nas máscaras? Porque acreditamos que sem elas não seremos amados. Porque a sombra nos convence de que mostrar nossas fragilidades é perigoso. Porque crescemos ouvindo que vulnerabilidade é fraqueza, que tristeza é defeito, que dúvidas são inadmissíveis. Então, nos escondemos atrás da felicidade artificial, enquanto a verdadeira alegria permanece inacessível, trancada junto com tudo que reprimimos. Jung defendia que o caminho para a autenticidade passa pelo enfrentamento dessa contradição. Não significa abandonar a persona, mas reconhecer que ela é apenas uma parte, não o todo. Significa ter coragem de olhar para o fantasma que se esconde atrás do sorriso falso e admitir: eu não estou bem, e tudo bem não estar bem. Esse simples ato de reconhecimento já enfraquece o poder da sombra, porque ela perde força quando deixamos de negar sua existência. A felicidade genuína não nasce da máscara, nasce da integração. Quando você aceita que é um ser humano imperfeito, contraditório e cheio de vulnerabilidades, começa a experimentar uma liberdade que a máscara jamais poderia oferecer. Essa liberdade não depende da aprovação dos outros, não depende de likes, não depende de sorrisos forçados. Ela nasce de dentro, da reconciliação entre o que você mostra e o que você sente. As máscaras da felicidade podem enganar o mundo, mas nunca vão enganar você. E enquanto você continuar preso a elas, o fantasma continuará manipulando sua vida, afastando-o da verdadeira paz. A pergunta é: até quando você vai sustentar uma imagem que não corresponde ao que vive? Até quando vai permitir que a máscara fale por você, enquanto sua essência grita em silêncio? Agora que entendemos como as máscaras escondem a sombra e reforçam o poder do medo fantasma, precisamos mergulhar em um ponto ainda mais profundo. É hora de revelar o mecanismo interno que faz esse sabotador funcionar.
a engrenagem invisível que mantém você preso em ciclos de frustração. O sabotador não age de forma aleatória. Ele segue um mecanismo preciso, quase como se fosse uma máquina programada para impedir que você vá além dos limites que sua mente considera seguros. Para compreender esse processo, é necessário olhar de perto para a forma como o inconsciente organiza suas crenças, porque são essas crenças que moldam o roteiro invisível da sua vida. Desde cedo, você aprende lições sobre quem é, sobre o que pode ou não pode fazer, sobre o que merece ou não merece. Essas lições não são sempre ditas de forma explícita. Muitas vezes são absorvidas por meio de olhares, silêncios, rejeições sutis e experiências marcantes. A mente, especialmente na infância, registra essas impressões como verdades absolutas. Assim, se em algum momento você sentiu que não era digno de amor, que não era bom o suficiente, que não poderia confiar nos outros, essas ideias se instalam como códigos no seu inconsciente. Mais tarde, mesmo que você não se lembre conscientemente dessas experiências, elas continuam operando como leis invisíveis que determinam suas escolhas. O mecanismo do sabotador funciona como um ciclo de retroalimentação. Primeiro, ele ativa a crença limitante. Imagine, por exemplo, que em seu inconsciente existe a ideia de que você não merece ser feliz. Sempre que uma oportunidade de felicidade se aproxima, o sabotador entra em ação. Ele faz surgir pensamentos de dúvida, medo, desconfiança. Você começa a imaginar cenários catastróficos, a prever fracassos, a encontrar defeitos em tudo. Essa enxurrada de pensamentos gera emoções de ansiedade, insegurança, paralisia. As emoções, por sua vez, influenciam seu comportamento. Você procrastina, desiste, recua, cria conflitos desnecessários. E o resultado, inevitavelmente, confirma a crença original. Você não alcança a felicidade. O ciclo se fecha, reforçando ainda mais a ideia de que não merece. É por isso que tantas pessoas vivem a mesma história repetidas vezes. Mudam de emprego, mas encontram chefes semelhantes. Terminam relacionamentos, mas escolhem parceiros que trazem os mesmos problemas. Tentam novos projetos, mas acabam desistindo nos mesmos pontos. O sabotador garante que, não importa o que você faça, o final seja previsível. Ele manipula suas percepções e escolhas para confirmar a narrativa que já está escrita em seu inconsciente. Esse mecanismo pode ser comparado a um diretor invisível que escreve a peça da sua vida. O palco muda, os atores mudam, mas o roteiro é sempre o mesmo. Você acredita que está vivendo experiências diferentes, mas, na essência, está encenando a mesma história, repetidamente. Esse diretor não é cruel por acaso. Ele acredita estar protegendo você. Ele pensa: se eu mantiver essa pessoa dentro desse roteiro conhecido, ela estará segura. O sofrimento será previsível, mas pelo menos não haverá surpresas que possam destruí-la. Essa lógica é paradoxal. O inconsciente prefere a dor conhecida ao prazer incerto. O sabotador também utiliza estratégias sutis de disfarce. Ele se apresenta como prudência, como realismo, como racionalidade. Você acredita estar tomando decisões sensatas, mas na verdade está obedecendo ao medo. É como um vírus que se camufla no sistema para não ser detectado. Se o sabotador aparecesse de forma clara, seria fácil combatê-lo. Mas ele veste as roupas da lógica, sussurra com a voz da razão, usa argumentos que parecem indiscutíveis, e assim, sem perceber, você se convence de que desistir era a melhor escolha, quando na verdade foi apenas a mais segura. Outro recurso poderoso do sabotador é manipular o tempo. Ele faz você acreditar que ainda não está pronto, que precisa esperar, que o momento certo vai chegar. Essa espera nunca termina. Cada vez que adia uma decisão, cada vez que posterga uma ação, o fantasma ganha mais tempo para manter você preso. O amanhã se transforma em desculpa eterna. E a vida vai passando enquanto você continua no mesmo ponto, acreditando que está se preparando para algo que nunca começa. Esse mecanismo tem ainda uma característica cruel. Ele se autoalimenta. Quanto mais você se sabota,
mais reforça a crença de incapacidade. Quanto mais confirma a crença, mais o sabotador ganha força. É como girar em uma roda de hamster. Você se movimenta, se esforça, mas não sai do lugar. A sensação de cansaço aumenta, o desânimo cresce, e cada nova tentativa parece mais difícil do que a anterior. Até que um dia você acredita de verdade que não adianta tentar. Mas é justamente nesse ponto que surge a oportunidade de mudança. Porque se o sabotador é um mecanismo, significa que ele pode ser desprogramado. O primeiro passo é reconhecer sua existência. O segundo é identificar suas estratégias. Cada vez que um pensamento de dúvida surge, pergunte a si mesmo: isso é prudência ou é medo? Quando sentir vontade de adiar, questione: estou realmente me preparando ou estou apenas fugindo? Esse exercício de questionamento abre fissuras no sistema. Com o tempo, essas fissuras se transformam em rachaduras, até que a estrutura do sabotador começa a ruir. Jung acreditava que a liberdade começa quando trazemos à luz o que estava oculto. O mecanismo do sabotador só funciona porque opera na sombra, disfarçado de lógica, protegido pela sua própria inconsciência. Ao expor seu funcionamento, você enfraquece o fantasma. Ele pode até continuar tentando agir, mas cada vez terá menos poder, porque agora você sabe que ele existe. Entender o mecanismo é essencial, mas não basta. O próximo passo é o mais desafiador: enfrentar o medo fantasma diretamente. Olhar para ele de frente, reconhecer sua origem, integrar o que foi rejeitado, porque só assim o ciclo da autossabotagem pode ser rompido. Enfrentar o medo fantasma não é como lutar contra um inimigo externo. Não há uma batalha física, não há armas, não há um campo de guerra visível. O confronto acontece dentro de você, em territórios que a maioria das pessoas prefere evitar. O fantasma se esconde justamente porque sabe que, se for exposto, perde o poder. Por isso, o primeiro passo é coragem. Coragem para olhar para dentro e admitir que a ameaça não está fora, mas na sua própria mente. A grande armadilha é acreditar que o medo desaparece quando você o ignora. Na realidade, quanto mais você tenta silenciá-lo, mais forte ele se torna. O inconsciente funciona como uma criança que chama a atenção. Se você a ignora, ela grita mais alto. O fantasma age da mesma forma. Ele se alimenta do silêncio, da repressão e da fuga. Quando você desvia o olhar, ele cresce. Quando você tenta racionalizar, ele se infiltra em novas formas. Mas quando você o encara, a dinâmica muda. Ele perde o mistério, deixa de ser um monstro indestrutível e se revela como parte de você, uma parte que apenas precisava ser reconhecida. Jung dizia que o que você mais evita é exatamente o que precisa enfrentar. Essa é a essência do processo. Aquilo que você teme contém uma chave. Dentro desse medo está a energia reprimida que pode libertar você. Imagine alguém que teme profundamente o abandono. Esse medo fantasma sabota seus relacionamentos, cria ciúmes, inseguranças, rupturas. Ao invés de fugir, essa pessoa precisa encarar a raiz desse medo. Talvez descobrir que o abandono vivido no passado ainda governa suas escolhas. Ao reconhecer a dor, ao aceitá-la, ao permitir-se sentir, ela pode finalmente começar a se libertar. O fantasma deixa de controlar porque foi iluminado pela consciência. Enfrentar não significa eliminar. Essa é uma confusão comum. As pessoas acreditam que o objetivo é destruir o medo, apagar a sombra, aniquilar a dor. Mas o que Jung propõe é integração. O fantasma não é um inimigo externo, é parte de quem você é. Quando você tenta destruí-lo, acaba destruindo uma parte de si mesmo. O processo verdadeiro é aceitar que dentro de você existe luz e sombra, coragem e medo, força e fragilidade. É na união desses opostos que nasce a verdadeira liberdade. O confronto acontece em pequenas atitudes. Ele se revela no momento em que você decide não fugir de uma oportunidade,
só porque sente ansiedade. Quando você escolhe dizer o que realmente pensa, mesmo que tema o julgamento. Quando permanece em um relacionamento saudável, mesmo que sua mente tente convencê-lo de que vai dar errado. Cada vez que você age contra o roteiro do fantasma, você enfraquece o poder dele. É como redesenhar o script da sua vida, linha por linha, até que a antiga narrativa perca sentido. Outro ponto essencial é aprender a diferenciar a voz do medo da voz da intuição. O fantasma fala com urgência, com desespero, com argumentos repetitivos. Ele paralisa. A intuição, por outro lado, é silenciosa, firme, direta. Ela não cria pânico, ela orienta. Reconhecer essa diferença é uma das maiores ferramentas para enfrentar a sombra. Quantas vezes você confundiu a voz do fantasma com prudência, deixando passar oportunidades valiosas? Ao aprender a ouvir sua intuição verdadeira, você começa a escolher com mais clareza, sem se deixar aprisionar. Mas não se engane, enfrentar o fantasma não é um ato único. É um processo contínuo. Ele vai tentar voltar, vai se disfarçar de novas formas, vai usar argumentos diferentes. O caminho é permanecer atento, vigilante, consciente. Cada vez que você reconhece o disfarce, você o enfraquece. Cada vez que escolhe agir apesar do medo, você retira poder dele. E pouco a pouco aquilo que antes parecia um gigante se torna apenas um reflexo, um eco distante que já não controla sua vida. Esse processo também exige compaixão. É fácil cair na armadilha de se culpar por ter se sabotado tantas vezes, por ter deixado o fantasma comandar durante anos. Mas a culpa é apenas mais um alimento para a sombra. O que liberta é a compreensão de que você fez o que era possível com os recursos que tinha. Hoje você sabe mais. Hoje você pode escolher diferente. Enfrentar o fantasma não é sobre punir a si mesmo, é sobre resgatar as partes que ficaram perdidas e integrá-las ao todo que você realmente é. E talvez a revelação mais transformadora de todas seja esta: o fantasma não é apenas aquilo que você teme, mas também aquilo que você deseja. Muitas vezes, você sabota a própria felicidade porque, no fundo, teme a responsabilidade de ser feliz. Teme o peso de viver o potencial que carrega. Teme a grandeza que o espera. O fantasma guarda também essa força, essa potência reprimida. Enfrentá-lo é abrir a porta não apenas para a dor, mas para a vida que você sempre sonhou viver. Agora que entendemos o processo de enfrentar o medo fantasma e como Jung nos convida à integração da sombra, precisamos dar o passo final. É hora de refletir sobre a escolha que está diante de cada um de nós. Continuar fugindo e repetindo o ciclo da sabotagem, ou abrir os olhos e assumir o poder de escolher a liberdade. A esta altura, você já percebeu que o maior inimigo da sua felicidade não está do lado de fora, mas dentro de você. O medo fantasma de Jung não é um mito abstrato. É uma presença silenciosa que atua todos os dias na forma de pensamentos, escolhas e padrões que se repetem. Ele veste máscaras convincentes, finge ser prudência, se disfarça de lógica, mas no fundo, tudo o que faz é afastar você da vida que deseja viver. A pergunta que agora se impõe é simples e, ao mesmo tempo, desafiadora. Até quando você vai permitir que esse fantasma conduza a sua história? Cada vez que você se sabota, cada vez que foge de uma oportunidade por medo, você reforça os grilhões que o mantém preso ao passado. Mas cada vez que você decide agir apesar do medo, cada vez que encara a sombra de frente, você enfraquece esse ciclo e escreve uma nova narrativa. O poder não está em eliminar o fantasma, mas em reconhecê-lo, integrá-lo e assumir as rédeas da sua vida. É nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Não se trata de buscar uma vida perfeita, sem falhas, sem medos, sem quedas. Isso seria apenas outra máscara, outro papel ilusório para agradar a sociedade. A transformação que Jung nos propõe é muito mais profunda. É aceitar a totalidade do ser humano que você é. Isso significa reconhecer a dor,
acolher as fragilidades, integrar a sombra e, ao mesmo tempo, permitir que a luz brilhe sem filtros. A felicidade genuína não é feita de sorrisos artificiais, mas da coragem de ser inteiro, mesmo quando isso assusta. Agora, imagine por um instante a vida que você poderia ter se deixasse de sabotar a si mesmo. Imagine os relacionamentos construídos com autenticidade, sem o medo de ser rejeitado. Imagine as oportunidades aproveitadas, sem a voz do fantasma dizendo que não é hora. Imagine a paz de olhar no espelho e enxergar não uma máscara, mas a sua essência verdadeira. Essa vida não é um sonho inalcançável. Ela já está ao seu alcance, esperando apenas que você escolha abrir a porta e dar o primeiro passo. Mas essa escolha é apenas sua. Ninguém pode enfrentar o fantasma por você. Ninguém pode integrar sua sombra no seu lugar. Mestres, livros, vídeos, guias espirituais, todos podem apontar o caminho, mas só você pode atravessá-lo. E esse é o ponto mais libertador. A chave sempre esteve em suas mãos. Você não precisa esperar um sinal externo, não precisa de uma permissão especial, não precisa de condições ideais. Precisa apenas decidir que está pronto para parar de fugir. A jornada não será confortável. Vai exigir que você olhe para dores antigas, que desenterre lembranças, que aceite vulnerabilidades. Vai exigir disciplina, paciência e, acima de tudo, sinceridade consigo mesmo. Mas cada passo dado nesse caminho traz uma sensação de leveza que nenhuma máscara poderia oferecer. A cada medo enfrentado, você recupera um pedaço de si mesmo. A cada sabotagem superada, você se aproxima da liberdade que sempre buscou. E aqui está a verdade final. Você pode continuar vivendo sob o domínio do fantasma, repetindo histórias antigas, colecionando frustrações, fingindo felicidade enquanto se sente vazio por dentro. Ou pode escolher encarar a sombra, integrar o que foi rejeitado e viver a plenitude que sempre esteve disponível. A escolha entre sabotagem e liberdade está diante de você agora. E essa escolha, mesmo que pareça pequena, é capaz de mudar completamente o rumo da sua vida. Então eu pergunto, você vai continuar fugindo ou vai finalmente abrir os olhos? Vai deixar que o fantasma continue escrevendo o roteiro da sua existência ou vai assumir a caneta e começar a escrever sua própria história? O momento é agora. O fantasma não desaparece por si só. Ele espera a sua decisão. Se você está disposto a encarar esse caminho, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas vivem a mesma luta, enfrentam as mesmas sombras, carregam os mesmos medos silenciosos, mas aqueles que escolhem enfrentar descobrem algo extraordinário. A sombra não era uma prisão, era um portal. E ao atravessá-lo, você encontra não apenas felicidade, mas a versão mais autêntica de si mesmo. Se este conteúdo falou com você, se abriu seus olhos para algo que estava escondido, se fez você refletir sobre suas próprias máscaras e sabotagens, continue essa jornada. Inscreva-se para não perder os próximos mergulhos nesse universo da mente, porque cada novo passo que damos aqui é mais uma oportunidade de iluminar as sombras e transformar o medo em força. A vida que você deseja já está disponível. O fantasma que a impede está dentro de você. Mas a escolha agora é apenas sua.